nós vamos ver que Deus ele tem promessas diferentes para Israel e tem promessas diferentes para a igreja. Nós somos quem? Nós somos a igreja. Então aquilo que ele prometeu para Israel é para Israel, para os judeus. Aquilo que ele prometeu para a igreja é para a igreja. Então preciso saber que diferença, as diferentes promessas. Muitas vezes nós estamos pregando para a igreja uma promessa para Israel. Você vai comer o melhor dessa terra, igreja? Não pode. Quando Deus falou que ia comer o melhor da terra, quem é? Israel. Não era a igreja. Então temos promessas diferentes. Amém? Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. Pedro, capítulo 3, versículo 13. E o tema da mensagem é razões para o sofrimento. Aí no versículo 13, vamos ler. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mais ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Uma primeira razão que nós podemos ver aqui nesse versículo, que bem-aventurado, feliz é aquele que sofre por fazer o bem. Nós vamos ver aqui nesse versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Então, uma das razões aí para o sofrimento, uma das razões que você é bem-aventurado se você estiver sofrendo ou praticando o bem. Então, fazer o bem é algo que não vai prejudicar ninguém, né? Eu estou fazendo aqui o bem para a pessoa, eu não estou prejudicando a ela. Mas algumas pessoas sofrem por agir desse modo. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Às vezes nós passamos coisas que são injustas, né? Nós praticamos o bem e na verdade nós sofremos por aquilo, né? Porque não foi bem entendido, Então, uma razão, se você sofre porque você pratica o bem, você é bem-aventurado. Amém? Glória a Deus. Aí ele fala aí, porque também Cristo morreu. Não, depois eu continuo lendo esse capítulo. Vamos aqui. Na segunda razão, capítulo 4, do 1 ao 2. Segunda razão, por que eu tenho que sofrer? Por que eu preciso sofrer? Porque Cristo sofreu e suportou. Aí no 4 fala assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, se Cristo é o nosso exemplo, se Cristo é o nosso padrão, se nós somos discípulos de Cristo, outra razão para o sofrimento. Cristo sofreu.
Cristo suportou, né? Ele é nosso exemplo. Então nós devemos ter essa mesma atitude, a atitude semelhante. Não que eu vá procurar o sofrimento, mas eu devo estar pronto. Eu preciso estar pronto para sofrer também, por amor ao Evangelho, por causa do Evangelho, por amor a Cristo. Eu preciso aceitar essa vontade de Deus, como ele fala ali, mas segundo a vontade de Deus. Terceira razão: o domínio do pecado, ele é anulado na experiência prática, certo? Então o que é? O sofrimento físico, quando eu estou sofrendo fisicamente, ele enfraquece a força do pecado na minha vida. Não sei se vocês já perceberam, mas tem pessoas que, né, têm uma vida boa ali, tudo, tem de tudo, mas acontece alguma coisa, uma enfermidade, uma tribulação, uma prova, está sofrendo fisicamente, tá? O que ela vai buscar? Jesus, ela vai buscar Deus. Por quê? Porque esse sofrimento no meu físico, ele vai enfraquecer o domínio do pecado no meu vida. E quando ficar tudo bem, né? Tudo tranquilo, tendo a vida boa, a pessoa começa, ela continua no pecado. Continua no pecado. Então, no versículo 1, vamos aqui, ó. Versículo 1, parte B, 4, que ele fala assim: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ele sofreu na carne, ele deixou o pecado. Quarta razão para o sofrimento: nos faz desejosos de fazer a vontade de Deus. Então, o sofrimento na carne, ele nos ensina, ele, né, me impulsiona, me capacita para eu abandonar o pecado, deixar o pecado. E assim eu vou viver, eu não vou mais viver segundo as paixões dos homens, mas eu vou viver uma vida no Espírito, segundo a vontade de Deus, como fala aí no versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Essas são algumas das razões para o sofrimento. E aí você pode pensar assim: o tempo está preparado para sofrer. Mas como que você vai reagir a isso? Agora vem as reações em meio ao sofrimento. Aqui no 1 Pedro 4, 12, vamos lá. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 13. Pelo contrário, o que ele fala aí? Alegrai-vos, oh glória! Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Aleluia! Nós temos que nos alegrarmos. Então é a primeira reação. Eu preciso me alegrar em meio ao sofrimento. Né? Por quê? Porque se eu sei que estou sofrendo por amor ao Evangelho, por causa do Evangelho, eu estou sendo co-participante dos sofrimentos de Cristo, que também sofreu, que suportou. Aleluia! Se eu sou participante do sofrimento, eu vou ser participante também da glória, da revelação de sua glória. Oh, glória, Jesus! Segundo, não, só continuando aí. Alegre-se verdadeiramente. Então nós precisamos alegrar-nos em meio às provações, pois essas provações fazem com que participamos do sofrimento de Cristo, mas depois teremos uma alegria ainda maior e incomparável de participar de sua glória. Segundo, 1 Pedro 4, ainda, 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós
repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. E o 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Aleluia. A segunda reação que você precisa ter em meio ao sofrimento é dar graças a Deus, é glorificar a Deus. Se sofremos por seguir a Cristo, nós devemos dar graças a Deus por este privilégio de fazer parte da família de Cristo, irmãos. Nós não temos nem um pouquinho da noção do que é sofrer realmente, né? Para procurar Cristo. Como aqueles nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo, que estão sendo decapitados, que estão presos, que estão sendo torturados por causa do Evangelho. Né? Alguns meses atrás tivemos aí a história desses homens aí que foram decapitados, e um dos familiares deles lá falou assim que eles não estavam com raiva dos caras que mataram eles. Eles estavam falando assim: isso foi um privilégio para eles, sofrer, morrer por amor a Cristo, né? Eles foram mártires. Oh, glória. Será que nós estamos prontos para isso, irmãos? Será que nós estamos dispostos a isso? Terceira reação, agora no capítulo 5. Rogo igualmente aos jovens. No capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros se no trato de uns com os outros, singei-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aleluia. Essa é outra reação que nós devemos ter, de nos humilharmos. Mas esse humilhar aqui não quer dizer: o irmãozinho fez isso comigo, eu fui humilhado, né? Eu estou sendo humilhado. Não é isso, não. É você se humilhar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. É se humilhar diante de Deus, né? Se quebrantar, se derramar. Senhor, eu estou aqui, eu nada sou, eu nada tenho, eu preciso de Ti, tudo vem de Ti, tudo é por Ti. Se humilhar, saber que é dele, por ele, para ele todas as coisas. 4, versículo 7. Esse é lindo demais. Vamos esse versículo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Manda uma glória a Deus para esse versículo aí, para a Bíblia. Aleluia. Outra reação que eu preciso ter em meu sofrimento, eu preciso aprender a descansar nele, porque eu sei que ele se importa comigo, ele sabe aquilo que eu preciso, ele se importa, ele cuida de mim. Eu preciso lançar, jogar, entregar toda a ansiedade nas mãos dele. 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, precisamos estar atentos. Precisamos nos alegrarmos, glorificarmos a Deus, nos humilharmos em nosso sofrimento, descansarmos, mas precisamos também vigiar. Precisamos estar atentos, alertas, porque tem
Esteja vigilante todos os dias. Nós não devemos confiar. Porque eu já tenho tanto ano de crente. Porque eu já fui consagrada a isso. Porque isso, aquilo, outro. Não! Qualquer um está sujeito a cair. Precisamos estar vigilantes 24 horas. Né? Vigilantes, 24 horas. Amém? Sexto, versículo 9. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir. Firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você que está sofrendo, né? Não é só você que está passando por essa prova, por essa pressão. Não é só você. Mas tem uma irmandade, tem nossos irmãos espalhados por todo mundo, que sofrem muito mais que nós. Lá na Coreia, lá na Somália, quando os muçulmanos se convertem a Jesus, eles são mortos, né? Servem a Cristo escondidos. Por isso ele está falando aí, ficai firmes, certos do seu sofrimento. Nós precisamos saber, confiar no Senhor e saber que tem outros que sofrem, que passam por o mesmo sofrimento que nós, ou por mais sofrimento que nós. Precisamos estar firmes em Cristo. Firmes, inabaláveis, na rocha, na palavra, na promessa. Amém? Se olharem para a direita e para a esquerda, nem que o mundo, nem que a sociedade está dizendo, está falando, ou talvez até mesmo a sua família, ficar firme. Não sei, não abra mão aquilo que Deus falou, né? Mesmo que você esteja passando pela prova, deixa Deus te testar, né? Seja firme. Quanto tempo Abraão esperou pela prova? Quanto tempo José esperou pela prova, pela promessa? Quanto tempo que José, depois de tantos anos que José recebeu a promessa, para ele chegar lá, tanto que ele não sofreu. E nós queremos que as coisas aconteçam assim, né? O drive-thru de Deus. Mas não é. Aí vem outra parte melhor agora. Qual que é a recompensa dos sofrimentos? O bom da nossa história é porque a gente já sabe o final. Nós já sabemos que nós somos mais do que vitoriosos. Nós já sabemos, irmãos. Nós precisamos ler essa palavra aqui, nós precisamos comer essa palavra para não nos tentarmos. Né? Fecha o Facebook, lê a Bíblia. Porque às vezes a gente fica até triste no Facebook, porque só tem coisa boa no Facebook, né? As fotos sorrindo, comendo, viajando e tal. Aí você fica, ai Jesus, eu aqui passando por essa prova, sofrendo, não posso fazer nada disso. Aí você fica lá, né? Vai para a Bíblia, irmão. Olha aqui a recompensa do sofrimento. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Ele chamou quem? Ele nos chamou a sua eterna glória. Essa é a nossa recompensa, é a recompensa da igreja. A glória eterna. A glória eterna que está nos esperando, irmãos. Que não se compara a isso aqui, nada disso aqui nesse mundo. Vamos ler aqui 1 Coríntios 4,17. 1 Coríntios 4,17. Segundo Coríntios 4,17. Vamos ler esse versículo aqui comigo, todo mundo, junto mais alto. Vem? 1, 2, 3. Porque a nossa
Ora, Deus toda graça que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Não. Aperfeiçoamento. Essa é a recompensa. Aperfeiçoamento. Aleluia. É isso que Ele quer para nós. Que nós sejamos aperfeiçoados, até que estejamos à estatura de Cristo, cheguemos à perfeição. Continuando, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso que Ele tem para nós em Cristo. Firmados, Ele nos colocará num lugar firme. Fortificar, Ele nos fará mais fortes do que nunca, fundamentados na rocha. Essa é a nossa recompensa. Aleluia, glória a Deus, amém. Então, quando você estiver passando por um sofrimento, por uma prova, por algo, você possa lembrar dessa ministração de hoje